Boa noite, pessoal. Grande Pontes. Já vou chamá-lo aqui, meu irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença. Hoje a prosa vai ser animada, pessoal. Doutor Eduardo Pontes está aqui com a gente. Vamos conversar sobre uma visão contábil do julgamento do STJ no tema repetitivo 1182, que deu um bocado de pano para manga, né? Como deu papo esse julgamento. Vou chamar aqui. Deixa só eu colocar aqui a chamada direitinha. Boa noite a todos e a todas, pessoal. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia de vocês. Opa, agora sim. Boa noite, meu amigo. Como E vai aí, você? boa Tudo em paz? noite, boa noite. Tudo bem, Zé? Boa noite a Tudo todos aí. tranquilo, meu Meu irmão. áudio Satisfação tá bom? revê-lo. Muito obrigado aí. Tudo em paz, graças a Deus. Dá para me ouvir bem? Te te ouço bem, te vejo bem. Acho que estamos em plenas Maravilha, condições aqui. Daqui a pouco as maravilha. professoras Micaela e Tatiana vão estar chegando aqui para se juntar a nós. Beleza. Satisfação aí, Beleza, prazer. meu Primeira irmão. oportunidade aí pelo convite, um tema que a gente tem falado bastante, né? Tanto em eventos, né? Como a gente já teve alguns aí de tanto jurídico, como você adiantou, contabilidade, mas nos bastidores tem, né? É um assunto Especial no tema, é verdade. Ponte, dá uma olhada só na sua rede, eu não sei se de repente é a minha ou a sua, mas está um pouco granular aqui para mim a imagem do amigo. E o som às vezes cortando um pouquinho. Você está em condições legais aí? tô, cara, tô aqui no meu quarto, tô na internet, deixa eu olhar aqui. Vou olhar até pelo computador aqui, que é mais fácil. Beleza. Tá boa. Para mim parece como boa. Tá? Então, simbora. Eu vou ajeitando aqui conforme for. Então, mais uma vez, boa noite, Eduardo. Muito obrigado. Meus colegas, Eduardo Pontes é um perito na questão tributária, é o sócio da Infis, que é uma consultoria tributária e fantástica, com diversos resultados extremamente positivos. E é um cara que conhece não só da questão jurídica, mas principalmente também da questão contábil. Eu tive com ele uma conversa ainda antes do julgamento pelo STJ e fiquei muito positivamente impressionado com a visão que ele me apresentou, que era muito diferente de tudo que eu já tinha visto e ouvido em relação a esse julgamento, que na época ainda era vindouro, né? Tatiana vai entrar aqui com a gente. Então, a partir desse momento, eu fiquei já com aquilo, pô, tem que chamar o Pontes para vir aqui conversar com a gente, conversar com o pessoal todo, conversar com vocês e trazer, dividir essa visão dele. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meu amigo. É uma satisfação revê-lo e ouvir o que você tem aí para trazer para a gente. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Oi, Tatiana, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Agradeço pelo aceite aqui para Eu acho que a participar Tati ainda não entrou. do Deixa eu nosso ver aqui. perfil Ela aqui no Instagram. Muito estava aqui para obrigada. entrar. Ih, tá dando erro para você também? Eu não tô Também. vendo o Zé. Não, eu Vamos tô vendo tocar. os dois. Eu tô vendo os dois. Eu acho que o Tá Zé também não vendo? estava te vendo, que ele falou que você não entrou e você já estava aí. Algum delay Ih, aí. cara. Ué, Meu então sistema, então, algo aqui está que tá bagunçado, meu acontecendo. irmão. Mas
Queremos ouvi-lo, por favor, Pontes. E muito obrigado mais uma vez. Pessoal, boa noite a todos. Um prazer estar com vocês para mais uma live. Você me ouve, Algo Pontes? está acontecendo. Bom, Eduardo, muito obrigada novamente. Eu não estou ouvindo a Tati. A Tati está já aqui com a gente? Pelo pequeno atraso aqui. Sim. Às vezes as Caramba, coisas. não estou conseguindo ouvi-la nem vê-la. Que coisa. Tati, você me escuta? Você me vê, me escuta? Eu tô te vendo e te escutando perfeitamente. É. Só o Zé. Tá bom, é o Zé que não tá vendo a gente. É o Zé que não tá te vendo e te ouvindo. É no seu, Zé. Aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ué, que estranho. Eu vou sair. Se bem que se eu sair aqui, eu vou... Eu acho que só eu que tô vendo os dois. Vocês não estão se vendo. Eu tô escutando a Tati, tô escutando você. E os dois falaram que vão sair e entrar. Eu não... Você era pra ser o convidado. Tati, tenta você primeiro, minha amiga. Porque se aí, se não funcionar o seu reingresso, eu vou ter que sair e reiniciar. A Tati falou que vai sair. Vamos ver se ela saindo e voltando, se entra a imagem para todos aí. Eu não sei se o pessoal que tá assistindo estava vendo da mesma forma que eu, mas eu estava escutando os dois, vendo os dois, e vocês que não estão se vendo e escutando. Pois é. Ó, aqui a Leia Dias falou que estava vendo e ouvindo a todos. Eram só entre vocês aí que não conectou bem a entrada dela contigo. Doideira, né? Muito louco. Muito. Vamos dar uma olhada aqui se ela volta e a gente consegue fazer funcionar legal. Mas se eu puder ir batendo um papo aqui com o pessoal também que já entrou e falando um pouquinho da história aí desse convite, como você já antecipou, né? Antes da decisão do STJ, a gente teve um papo aí bem informal, eu e você, por um link aí de reunião virtual, e abordamos esse assunto. E realmente, Zé, a percepção que eu tenho, a gente vem aqui, pelo menos eu, junto na Infis, né? A gente já vem. Agora eu acho que ele está te vendo, tá? Agora foi. Eu achei tudo que certo. Vendo, agora tá perfeito, amiga. Nosso Instagram conflitivo. Mas tá resolvido, aparentemente. Agora sim, resolvido. Vamos lá. Mas manda brasa, por favor. Boa noite. E aí, gente? Então, eu tava só falando aqui, Tati, quando você entrava, né, que esse assunto, há um tempo atrás, eu bati um papo realmente com o Zé e a gente... E eu tenho a percepção que ele falou, né, que de repente o assunto mudou um pouquinho até a visão dele sobre o tema. A gente vem falando desse tema pela consultoria aqui, pela Infis, com alguns clientes, desde a entrada em vigor da publicação da Lei Complementar 160, em 2017. Então, em 2018, eu diria que a gente começou a fazer as primeiras discussões sobre isso com alguns clientes e, obviamente, a gente num papel de consultoria, que tem um lado fiscal e contábil, a gente tá sempre discutindo, mas também ouvindo ali o advogado, o escritório que também assessora, então ver um tema que você vê todos os ângulos do debate. Na época, né, ainda não com decisões de CARF, não indo tanto no contencioso, e a complexidade desse tema é interessante, porque você aborda assuntos de ICMS, porque a subvenção ela vem com a origem nas leis, né, e nos decretos estaduais, com ou sem convênio, né, depois tiveram as convalidações, nessa época tudo muito embrionário, e aí você entra no assunto ICMS, que normalmente é para o tributarista voltado para tributos indiretos, né, que já é um pensamento, um mindset próprio. E aí você tem que falar de imposto de renda, que é o efeito final ali, questões de apuração do lucro real. E aí você tem que falar de contabilidade. E aí quando você junta esses três temas e de repente tem uma pessoa que só enxerga muito uma coisa ou outra no dia a dia, sai fumaça, né, da cabeça. Era complicado. As primeiras vezes de falar de subvenção, hoje é um tema que todo mundo em algum momento já leu um pouco sobre, né, mesmo aqueles que não veem isso no dia a dia, e talvez já esteja um pouco mais claro. Mas eu lembro disso, eu lembro que as primeiras conversas sobre o tema era o tipo, tenho que desenhar, né, você tem que falar ali explicando da origem do assunto, né? E normalmente a pessoa tem na cabeça aquela época, subvenção para custeio, investimento, aí vem a discussão, mas isso tem jurisprudência. Aí você volta mais 2 passos atrás para falar, mas agora mudou por causa da lei nova, então essa discussão está pegando outros contornos. Então, assim, foi muito interessante o início dessa jornada de subvenção para investimento, realmente lá em 2018, a primeira empresa que eu
trabalhei, que eu realmente fiz um levantamento, um estudo sobre isso, foi de agronegócio, na verdade, voltada para fertilizantes. E esse assunto, assim, foi muito discutido, estudado lá na época. E a empresa, vamos dizer assim, teve a coragem de fazer um trabalho na via administrativa, ainda nessa época. E agora, né, as coisas estão andando e, eventualmente, né, a gente pensando aí, estão vindo essa eventual notificações de Receita Federal, coisa que a gente vai falar, de repente, aí mais na frente, apesar do foco ser de contabilidade. Bom, o Zé pediu para eu usar aí uns primeiros minutos, né, da live para falar do histórico, aí um contexto, né? Claro que todo mundo está aqui, a gente tem uma audiência aí chegando, um pouco da história, aí eu vou falar um pouco, talvez, também aí da parte jurídica, vocês vão poder me complementar melhor ainda, mas como eu estava falando, né, o tema surge, principalmente esse do tema 1182, ele surge na alteração da 12973 de 2014, do artigo 30, tem a entrada ali, a inclusão do parágrafo 4º e do parágrafo 5º pela Lei Complementar 160 de 2017, e esse ajuste, né, essa alteração na lei, ela vem até um pouco discreta dentro de um ambiente, de uma legislação que tinha um outro foco de convalidação de benefícios, de incentivos dos estados, e aquilo ali foi inserido. Quando a gente olha os motivos, né, da lei dentro dos artigos que são propostos lá do projeto de lei, era justamente com o objetivo paradoxal de redução de litígio, né, justamente desse assunto, subvenção para custeio, subvenção para investimento, para encerrar talvez uma discussão, e no final das contas a gente está vendo o quanto talvez tenha tido um efeito oposto, mas esses pelo menos eram os motivos trazidos nessa alteração. Inclusive na época com o veto, né, tentativa de veto presidencial, que se não me engano era o Michel Temer, e aí o negócio veio, ganhou eficácia e estamos aí discutindo. E aí o que a gente discute, né? O que se fala muito, né? Que é justamente que no caso dos incentivos fiscais de ICMS dados pelos estados às empresas, esse incentivo ele teria o enquadramento no artigo 30 da 12973 como subvenção para investimento e deveriam ser observados unicamente, exclusivamente, não estou lendo aqui a lei no momento, mas unicamente exclusivamente com as condições determinadas no próprio artigo, né? E dessa interpretação, que é uma interpretação que, na minha opinião, não cabe muito, porque eu acho a lei bem objetiva, na forma como está escrita, as interpretações são, na minha opinião, também um pouco forçosas, mas quer dizer o seguinte: bom, se todo o incentivo de ICMS ele é tratado como subvenção para investimento e devem ser cumpridas somente as condições do artigo, a condição que se prevalece ali, né, que se mantém, é a da reserva de lucros, né? E aí, botando aqui o ponto de que o artigo 30, ele que trata justamente da subvenção para fins de efeitos fiscais de redução da base tributável do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido, né, ele determina justamente que a condição seja a composição da reserva de incentivos fiscais, né? E aí, isso lá na frente a gente pode falar um pouco mais. Então, ficou como essa condição. Como eu falei, muitas empresas estudaram esse tema lá atrás, no início da vigência, entenderam que eles tinham alguns benefícios de ICMS que se enquadrariam nesse conceito, né? E que poderiam, dentro das suas condições de geração de lucro e capacidade de distribuição de dividendos, poderiam criar essa reserva de incentivos fiscais e, dessa forma, se beneficiar desses incentivos também na questão da tributação pelo imposto de renda, né, o IRPJ. Então, o assunto, obviamente, foi ganhando espaço, né, e a gente começou a ver empresas de grande porte na própria publicação de balanço, quando isso vem com mais transparência, vem a público, com valores altos desses abatimentos, dessas exclusões na composição de reserva de incentivos, e começou, então, ali um movimento de discussão com a Receita Federal, autuações, e isso chegou ao CARF, que tiveram diversas decisões também pró-contribuintes, né, por um bom tempo, até que foi rapidamente, até na minha opinião, ao STJ com um tema repetitivo, né? E aí eu acho que a gente chega no ponto que a gente está falando aqui, sem dar um contexto muito longo da parte jurídica do tema, a gente chega aqui na decisão do STJ, que foi agora em maio, com a
acórdão ainda não publicado, né, mas que criou lá a tese, né, as teses fixadas em 3 itens, né. Eu como estou com esse tema há bastante tempo aqui no meu radar, assisti ao vivo, né, pelo YouTube, lá pelo canal, não presencial, mas pelo canal. Foi a primeira vez que eu parei a minha vida para assistir realmente um julgamento, vamos dizer assim, porque a parte contenciosa nunca foi a minha área. E percebi a loucura também que é, porque eu fiquei, só um parênteses aqui no histórico, né, mas eu fiquei ouvindo aquele voto por, sei lá, não sei quanto tempo ali de relatoria, e aí eu falava, pô, agora foi a favor. Aí o cara começava a falar outras coisas, não, azedou, acho que está contra. Era confuso, não era claro, entendeu? Enquanto que quando eu tinha lido o acórdão da segunda turma mesmo sobre o tema anterior, antes do repetitivo, que voto lindo, e falava de questões, se não fosse para dar realmente a exclusão do lucro real, não existia necessidade do parágrafo 4º, seria... Enfim, aí eu assistindo aquilo, eu só fui realmente entender, e aí a minha visão já colocando aqui um pouco como até pró-contribuinte na boa parte do que eu entendo da decisão, depois de ler realmente a forma como foi. E aí vieram aquelas notícias da minha. Tô botando aqui muito minha opinião, tá, gente? Eu acho que isso aqui é um papo super nosso aqui, né? Mas Nós viemos para ouvir, pô. Nós viemos para ouvir. Me interrompam, porque eu falo das notícias doidas lá de vários portais que a gente segue, e também mídias realmente de jornalismo sérios, né, relevantes, dando uma vitória triunfal ao governo, à União, e eu comecei a me achar maluco. Eu falei, nossa, eu vi o voto do negócio e já achei confuso. Saiu o negócio, eu achei que era uma coisa. Agora vem a mídia toda, eu falei, eu não entendo desse negócio, deve estar todo errado. E aí comecei a bater um papo com um monte de advogado, alguns até me ligando, Eduardo, o que você achou? Como é que você está vendo o negócio? Eu falei, cara, pô, o negócio é totalmente tranquilo, razoável e tal. E aí as coisas agora estão indo para o que eu acho que a gente pode bater o papo aqui também. E aí, obviamente, falar da parte de contabilidade aí, no que seria a sabatina aí, que o Zé falou, que vai fazer a sabatina. Indo para a questão que eu achei que realmente existe ali um ponto de vitória da União no item 1, tá? Já passando aqui o meu entendimento da decisão, para a gente começar a abrir aqui uma discussão. Porque eu li uma série de os principais pareceres que foram anexados, né, juntados lá, peticionados ao processo da STJ, principalmente pelas associações interessadas no tema, e aí falando aí de Heleno Torres, né, Marco Aurélio Greco, não lembro mais quantos que escreveram, acho que Humberto Água, e os pareceres muito dedicados à questão do Pacto Federativo, né? Aí só botando mais um item no assunto, que não só pela exclusão do artigo 30 da 12973, que trata de subvenção para investimento, mas você tem também a outra tese, que é do Pacto Federativo, da não tributação federal sobre um incentivo. E os pareceres tentavam trazer isso, dando uma maior abrangência ao tema da exclusão do IR, como quem diz, olha, não precisa fazer reserva de incentivos, né? É uma questão do Pacto Federativo. Então, nesse ponto, o item 1 ele foi realmente muito, muito relevante para a União, para não ter essa discussão. E aí cair para o item 2, que diz realmente da questão do cumprimento das condições da Lei Complementar 160, do artigo 30 da 12973, e aí sim criando a obrigatoriedade da criação, da manutenção da reserva de incentivos, porém dizendo que o que a Receita Federal bate um pouco mais na tecla, que não precisa ter vinculação de contrapartida para expansão e implementação de empreendimentos. Que isso está lá no caput do artigo 30, e que seria exatamente o que o parágrafo 4º tenta descontinuar, né, tirar. E aí eu entendo que esse item 2 é onde o contribuinte tenha realmente a vitória, porque esse dinheiro, né, e aí falando da contabilidade também, da forma como isso entra dentro dos registros, dos lançamentos, a reserva do incentivo, quando você tem uma redução da base ou uma isenção,
como o pessoal fala, não é um dinheiro carimbado, né? Você não tem como dizer, isso aqui é o dinheiro do meu incentivo, e aqui eu apliquei que eu comprei uma máquina, isso aqui é o dinheiro do meu incentivo, aqui eu apliquei porque eu comprei um terreno e vou fazer uma planta nova. Você não consegue vincular isso, é simplesmente um recurso que entra, que o governo deixa de arrecadar, então tem realmente uma perda de arrecadação em prol da empresa, e tem um dinheiro que entra e aumenta realmente o patrimônio da empresa, né? Incrementa o patrimônio da empresa, como resultado do incentivo. Mas não dá para você ficar vinculando, e essa talvez fosse a maior discussão, a maior dificuldade, até em termos de fiscalização, processo de fiscalização, intimação, de você mostrar o que você está fazendo com esse dinheiro. Até porque você pode receber um incentivo esse ano e só fazer um plano de investimento para o ano seguinte. Então, a Receita Federal vem te fiscalizar esse ano, vê a sua subvenção lá, o seu dinheiro do incentivo fiscal registrado, mas não vê o teu investimento. Mas o teu investimento pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem vai dizer, né? Então eu acho que o item 2 ele é de grande utilidade para as empresas, porque ele desmonta esse argumento que está lá, e aí só botando mais uma coisinha aí para o pessoal, né? Está lá na solução de consulta COSIT 145 de 2020, que foi exatamente quando a Receita Federal quis dizer, olha, você precisa cumprir aqui uma contrapartida ao Estado para isso ser considerado subvenção para investimento, que volta lá à doutrina anterior de custeio e investimento. Como se a Lei Complementar 160 nesse item do parágrafo 4º não existisse, né? Se eu tenho que discutir isso de novo, não serve para nada. Então, essa é a minha leitura. E aí, o item que eu acho que vai ser mais discutido, né, e aguardamos o acórdão, né, o item 3, aguardamos o acórdão e eventuais embargos, e aí os juristas sabem disso melhor do que eu, é a questão da possibilidade de revisão, né, em fiscalização para análise da utilização dentro da viabilidade do empreendimento. E aí são termos que quem escreve o relatório normalmente cria, né? Não é uma coisa que a gente já conheça antecipadamente. Então eu acho que a minha introdução aí dos 15 minutos que você falou, acho que era um pouco isso, né? A história do negócio, tem muita coisa envolvida nisso. E um ponto interessante até que a segunda alteração trazida pela lei complementar era o parágrafo 5º, que inclusive são retroagidos a todos os processos administrativos judiciais em curso sobre a discussão de subvenção para investimento de ICMS. Então, se fosse para manter as condições do caput lá e da discussão do que se fala na solução de consulta da Receita Federal, nem esse parágrafo 5º deveria existir, porque o contencioso que existia era esse, né? Então eu acho que a parte, pelo menos, do contexto da historinha, eu tentei resumir assim. Eu achei que ficou esse de modo excelente, Tati. Eu também achei uma excelente introdução. E acho que eu vou pegar o gancho do finalzinho ali, que eu acho que do ponto polêmico mesmo, do parágrafo 3º, não, do ponto 3 da tese, que supostamente é a tese que foi firmada, né? Porque a gente ainda não tem um acórdão, né? Então vai bem com uma surpresa, complicado, né? Não dá para excluir essa possibilidade. Mas o que você entende do item 3? Porque, como você próprio tinha mencionado, houve um certo terrorismo a princípio a respeito do que foi, de fato, decidido. Mas, por outro lado, né, algumas pessoas tiveram essa leitura um pouco mais ponderada do que efetivamente foi posto. E o objetivo do item 3 seria apenas reforçar essa exigência de registro contábil do parágrafo 2º. E aí eu gostaria de saber exatamente qual foi a sua percepção, muito embora você já tenha dado uma pincelada do que ela é. Eu sou sempre uma visão pró-contribuinte, né? De um jeito ou de outro, a gente tenta olhar do lado contribuinte do cliente, mas o que eu entendo, né? E na verdade eu não entendo errado nem o item 3 e nem contraditório ao item 2, como eu já vi em alguns debates sobre isso. Por quê? Porque o direito de fiscalização sempre vai existir
e a gente está falando de um cálculo que traz subjetividade em qualquer situação, seja da origem do incentivo, seja da forma da reserva, seja da continuidade do que foi feito com essa reserva, porque ela não é uma foto, ela é um vídeo, né? Hoje eu faço a reserva, amanhã eu capitalizo isso aí, com capital social, integralizo, aí depois eu pego esse capital, faço uma redução, distribuo ao sócio, então você tem sempre a possibilidade de encontrar as empresas que têm má fé, as empresas que abusam do direito. Então, acho que o poder de fiscalização e a forma como ele bota. O texto, para mim, não é muito feliz, porque a gente não tem uma história sobre viabilidade do empreendimento, não é um termo, uma coisa que você encontra nem nos manuais de contabilidade, nos CPCs, para dizer o que é, e eu acho que, pelo que eu já discuti com muita gente, você não encontra um critério muito claro sobre isso. Mas eu acho que é parecido, querendo fazer aqui um parênteses de um assunto um pouco mais já abatido, com a discussão inteira de insumo de PIS/COFINS, né? Que você discutia insumo lá dentro dos pareceres da Receita Federal, super restritivos, que foi posto como inconstitucional, ilegal, e depois criou-se o conceito de essencialidade e relevância, que passou-se a ser discutido qual é o conceito de essencialidade e relevância em cada empresa, em cada caso. Então, o poder de fiscalizar, de rever, de analisar o que a empresa está fazendo, eu acho que o item 3 ele só reforça um fato. A questão da viabilidade, todos os trabalhos, eu depois da decisão da STJ, eu revisitei alguns trabalhos que a gente já fez de levantamento desse tipo de crédito, de oportunidade, mas mesmo assim, durante os trabalhos, a gente sempre teve um cuidado de entender, de uma forma conservadora, se aqueles valores que estavam repercutindo como reserva de incentivos fiscais, se eles tinham lastro, por exemplo, em ativo imobilizado. Então, todas as vezes que a gente pegava a contabilidade da empresa e fazia esse trabalho, desde a vigência, né, da alteração da Lei Complementar 160, então falando ali de 2018 a 22, né, pegando esses anos, a gente sempre olhava o quanto que a empresa investiu, quanto ela inflou o seu ativo imobilizado ao longo desses anos em que ela compôs a reserva de incentivos. E como a gente trabalha com empresas, a gente está falando de lucro real, né, que em número de CNPJ no Brasil é um percentual baixo, então a gente está falando de um grupo de empresas que é relevante em termos de arrecadação, e esse assunto cria um valor, né, que é impactante para os dois lados, mas a gente está falando razoavelmente de poucas empresas, né? Ou seja, o que a gente está falando? A gente está falando de empresas do lucro real, ou seja, que já faturam acima de 78 milhões na condição mínima, né, mas não necessariamente. A gente está falando de empresas que dão de fato lucro, né? Não estão dando prejuízo, porque a empresa está dando prejuízo, não está se importando com subvenção para investimento, e que tem incentivos do Estado. Então você cria 3 condições para enquadrar e falar: esse assunto é importante para a minha empresa, esse assunto me interessa. Então a gente está falando de empresas normalmente grandes, sérias, com compliance, às vezes multinacionais. Quando a gente olhou para essas empresas, para a qual a gente já tinha documentação e fez o trabalho, todas tiveram expansão, investimento, compra de terreno, compra de ativo, compra de frota, compra de máquinas e equipamentos, tecnologia, intangível. Você tem, as empresas, elas aumentam o ativo. E aí é interessante, Tati, porque se a gente olha para trás nos trabalhos realizados, qual é a empresa que é interessante de fazer um trabalho desse? Quando a empresa tem uma reserva de lucros dentro do patrimônio líquido, né? Já falando aqui um pouco de contabilidade. A empresa tem lá no patrimônio líquido, quando ela fecha o balanço, e aí vou tentar falar alguns termos de contabilidade aqui para agregar a parte contábil, não falar só o jurídico. Quando a empresa fecha o balanço, ela apura lucros ou prejuízos, né? Fecha o resultado, 31 de dezembro, vai fazer lá o fechamento, vai apurar lucros e prejuízos. Quando ela apura, ela vai analisar dentro do que são os atos societários da empresa, as diretrizes da empresa, o que ela pode distribuir dividendos, qual é a reserva obrigatória que ela tem, e as formas como ela vai tratar esse lucro, eventualmente esse lucro que foi resultado do ano calendário. E qual é a capacidade de distribuição dessa empresa? Nunca é 100% do lucro líquido obtido, porque a empresa naturalmente teve investimentos ao longo que imobilizou. Então a diferença de um lucro que pode ser distribuído e um lucro que não pode ser distribuído, né, que é o que tem caixa na empresa, normalmente muito disso é o ativo imobilizado. E aí o que a empresa faz? Ela distribui o que ela pode, faz as reservas, que são as reservas obrigatórias, distribui o que pode e mantém a reserva de lucro daquilo que ela já investiu. Então eu pegava empresas que às vezes tinham 300 milhões de reais em reserva de lucros, e quando eu olhava para a história do ativo imobilizado dela, ela tinha lá uns 300 milhões praticamente em aumento de ativo imobilizado.
Então, se a gente falar do item 3, voltando aqui ao seu ponto, sobre viabilidade do empreendimento, pelo menos em todos os casos que eu consegui analisar, são totalmente lastreáveis, né? Ou seja, você não tem a contrapartida do Estado, como uma obrigação, um TAC ou uma norma setorial. Ah, você vem investir aqui no meu estado e você tem que gerar tantos empregos e criar tantas coisas. Você pode não ter isso, mas naturalmente você consegue enxergar nessas empresas, na grande maioria, os investimentos que dão esse lastro. Então, falar de viabilidade ao empreendimento, pelo uso da subvenção, não seria difícil. Mas eu acho, inclusive, que qualquer coisa que seja viabilidade de empreendimento é até folha de pagamento, é qualquer despesa operacional. Então, se você pensa em despesa dedutível para o imposto de renda e você elencar aquelas despesas dedutíveis, na minha opinião, todas elas são voltadas à viabilidade do empreendimento. O que não afasta muito o meu conceito também lá da essencialidade e relevância do PIS/COFINS. Né? Por que é essencial e relevante? Porque ninguém joga dinheiro fora à toa. Né? Ele está tendo um gasto, uma despesa, um custo, porque aquilo é importante para o negócio. Então, assim, se eu olho os 3 itens somados, né, da decisão, eu acho bem interessante, porque a viabilidade do empreendimento não é difícil de demonstrar. Aonde é que isso vai estar o problema para o empresário? E aí eu vou pegar um exemplo aqui da minha cabeça e criar uma hipótese. Eu imagino, por exemplo, aquela rede de supermercados de bairro, regional ali, município. Cara, não é que é pequeno, né, não é a padaria, mas é uma redezinha de 4, 5 lojas e ela está no lucro real. Tem muita subvenção, porque vende produtos de alimento, pescado, hortifruti, higiene, que tem uma série de incentivos do produto, né, ao consumo e não ao setor, não ao empreendimento. Então, ela tem uma série de subvenções. Mas ainda é do dono, fundador, familiar, aquela empresa. O cara vê uma oportunidade de reduzir o seu imposto de renda, que é alto, né, paga imposto de renda. Ele vê uma oportunidade de dar o tratamento da subvenção. Aí o advogado dele, o contador, fala, pô, mas você tem que fazer a reserva de incentivo e não vai distribuir esse lucro. O cara fala, opa, o benefício é bom, eu tenho um ganho aqui de 34% sobre essa subvenção, eu reduzo minha base tributável, gostei, mas agora eu não vou poder pegar o dinheiro e distribuir? Não dá certo. E aí o cara fala, faz a reserva, estou criando a hipótese, né? Ele vai criar a reserva, e como ele não pode distribuir o dinheiro, mas ele não tem essa coisa do reinvestimento, ele não está ali num momento de crescimento, ele vai comprar o carro próprio, vai começar a ter aquela confusão do princípio da entidade, né? Ele vai comprar o carro dentro da empresa, vai comprar o imóvel dentro da empresa, vai ter o cartão de crédito dele para fazer os gastos dentro da empresa. Então, para mim, a distorção do item 3 dentro do conceito de você dar uma destinação diversa seria você começar a usar o dinheiro da empresa que está lá como subvenção, ao invés de distribuir lucros, você dá outras destinações que não operacionais, né? Ou do próprio imobilizado. Então, eu acho que é um item fácil de responder em fase de intimação e fiscalização, entendeu? Não vejo tanto problema. Tem briga boa, né? No meu conceito, né? Aguardando, boa. sempre falando, aguardando a publicação, os embargos e o que vai acontecer. Né? E a gente já sabe que a Receita Federal já mandou cartinha para 5 mil contribuintes, aquela coisa do terrorismo que a Tatiana falou, né? Que eu também mencionei. Eu falei, pô, o negócio nem foi publicado, já está a Receita Federal falando em litígio zero, parcelamento, que loucura. O prazo final de julho, não é? Da notificação. Pelo menos ainda tem assim um espacinho, vai que o acórdão é publicado antes e aí eventualmente a gente tem um pouco mais de luz a respeito. Mas eu acho que a sua posição, a sua interpretação é a mais ponderada, assim, e eu convijo 100%. E Zé? E tem mais, né, Tati? Eu estava de férias, aí eu fiz que nem o Pontes. Eu assisti do início ao fim, amiga. Eu também. Eu fui fazendo multitasking e depois dessas notícias, assim, mais terroristas, eu fiquei, será que eu perdi alguma coisa? Eu me senti bem... Levantei para ir ao banheiro nessa hora, né? Eu fui ao banheiro e aí, durante 3 minutos, assim, aconteceu uma coisa muito sobrenatural ali ao longo do julgamento. Isso foi curioso, realmente. Era esse ponto que eu queria dividir aqui, porque você enxergando a história do começo para o fim e não retrospectivamente, ajuda a entender algumas coisinhas. O relator era o ministro Benedito, Benedito Gonçalves. Aí ele começa o voto dele só com os itens 1 e 2 da tese. Lembram disso?
Aí a Suzete levanta a questão junto com o ministro Herman. Aí eles falam do item 3 que eles iam propor. E aí, imediatamente, o Benedito diz, não, eu li no voto de vocês e vou agregar o meu. E ele usa exatamente o argumento que o Pontes trouxe para a gente. É claro que a Fazenda pode fiscalizar, isso é natural, é um poder natural. Em momento nenhum, ele coloca que a equiparação continua dependendo de uma demonstração de que esse será um valor não para custeio, mas para investimento. Em momento nenhum. Não, em momento nenhum. Mas isso é interessante, né? Que mostra que o item 3 ele era dispensável. Ele está lá só para esclarecer algo que é íncito a como as coisas funcionam. Ou não? Então, com exceção de reforçar, talvez, esse lado, vamos dizer assim, de desvirtuar o que se espera de uma reserva de incentivo, que é o reinvestimento natural. Né? É só realmente aí você separar o que é o empresário de má fé, o cara que, não vou chamar de sonegador, porque o benefício em si ele é legal, né? Mas de tentar, de alguma forma, maquiar a forma da distribuição em bens e outras coisas dentro da entidade. E na hora que ele fala do item 3 da tese, os 3 ministros, Benedito, Herman e a Suzete, falam que é um mero reforço de apontamento para o parágrafo 2º. Esse é o interessante. Sim. De fato. Mas eu queria voltar um cadiquinho. Se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso, ainda tem papo, acho. Mas eu queria voltar daqui a pouco. Mas eu acho que a pergunta que eu tenho, eu vou deixar um pouco mais para frente, porque vai mudar um pouco de... Não é mudar, mas... Toca, Zé. Depois eu trago. Deixa, então, eu trazer vocês dois de volta para o item 1 da tese. E perguntar se vocês entendem da mesma forma que eu, porque ele é dividido em 2, né? Vamos lembrar, esse julgamento, a questão nuclear do julgamento era dizer o seguinte: STJ, eu posso aplicar qualquer benefício fiscal, a jurisprudência que você criou para os créditos presumidos de ICMS, segundo a qual os créditos presumidos de ICMS não são renda. Porque, veja, a partir do momento que eu digo que não é renda, eu nem preciso do artigo 30 da Lei 12.973. Nem preciso, concordam? Então, eu vou conectar sua pergunta com um complemento para jogar para o Pontes, tudo bem? Claro, por favor. Quando o Supremo ele começou o julgamento do tema de repercussão geral, né, sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, os créditos presumidos de ICMS, eles tinham votado, eles já tinham maioria, né, para determinar a exclusão, porque não atendia ao conceito de renda, mas sob o viés jurídico. E aí a discussão que foi posta foi: tudo bem, para fins contábeis, a receita pode ser uma diminuição do passivo, mas para fins jurídicos é só ingresso. E aí teve aquela história, foi o Gilmar Mendes que pediu destaque, e aí zerou tudo ao estilo quadrilha. Eu não lembro se foi o Gilmar Mendes, mas alguém fez isso, né? E aí voltou atrás. Mas existe esse argumento aí, rondando. E se vale para PIS/COFINS, esse negócio também vale para IRPJ e CSLL. E aí, então, a minha pergunta seria para você isso. Você entende que o conceito contábil obriga o conceito jurídico de renda? Ou juridicamente uma diminuição do passivo também seria admissível como renda? Assim, eu vou mencionar aqui... Estou falando renda. Como receita. Reconhecimento de receita no resultado. Toda redução de passivo, assim, né, obviamente, a contabilidade ela é feita pela partida dobrada, né? Crédito, débito, se você tem um lançamento aqui, e aquela formulazinha que a gente aprende nos cursos básicos de contabilidade, né? Do ativo igual passivo, mais patrimônio líquido, e aí você vai fazendo a conta reversa. Mas, na verdade, se você tem uma redução de passivo, normalmente você vai ter uma contrapartida de receita, e toda contrapartida de receita ela é um aumento patrimonial para a empresa, né? Nem que seja depois via fechamento de resultado. Então, assim, eu sempre defendi essa ideia, né? E não sempre, desde que eu comecei a estudar subvenção para investimento. Porque antes desse tema, sem você estar vinculado
algum benefício específico, algum ganho, não se falava em registrar subvenção, receita de subvenções de algo que não é visível na contabilidade. Você criar esse lançamento, e aí eu acho que é o ponto mais interessante da discussão da contabilidade, são poucas as vezes que a gente viu assuntos técnicos, jurídicos, envolvendo tanto a contabilidade como está sendo esse da subvenção, né? E aí eu até li também recentemente o parecer do professor Eliseu Martins sobre esse tema, e focado realmente no reconhecimento de receita, que foi a sua pergunta. Antes do parecer, que é recente, eu vinha discutindo isso, e aí muito com base no CPC 07, que trata de subvenções governamentais, e quando ele tratou de subvenções governamentais, ele também tem lá alguns itens dentro do CPC que ele fala do reconhecimento em redução de base e isenção, incentivos com redução de base e isenção, do reconhecimento da receita de subvenção e da despesa tributária como se devido fosse, né? Porque na contabilidade o que se busca? Transparência. Né? A contabilidade ela é feita para terceiros, né? Para que acionistas ou até o poder público, né, fiscalizatório, possa entender o resultado da empresa, o que acontece dentro da empresa. Então, quando você tem um incentivo fiscal, que agora está sendo chamado de benefício negativo, grandeza negativa, né? Tiveram alguns termos também um pouco novos aí, muito com foco nessa discussão. Quando você tem esse tipo de benefício, de redução de base e isenção, naturalmente, ele vai ser lançado, vai ser registrado pelo NET, pelo valor líquido. Então, se eu tenho um tributo que seria de R$1.000, né, pelo valor cheio da alíquota devida, e eu tenho uma redução de base, e esse tributo passa a ser só 300, uma redução de 70%, a empresa naturalmente registrava lá os 30% do que seria devido. E isso a gente estudou e fez assim a vida inteira. Com a discussão da subvenção, forçou uma leitura de um CPC 07, que pouca gente lia, né? Com essa visão. E a leitura é exatamente essa: olha, você reconhece a despesa do tributo como se devido fosse, você reconhece em contrapartida uma receita de subvenção, tanto para redução de base quanto para isenção. O professor Eliseu Martins ele foi nessa linha e ele entende que qualquer incentivo fiscal onde você tem uma redução do a recolher, e aí poderia se chamar de passivo, gera necessariamente uma receita, e todo esse incentivo ele gera um incremento patrimonial para a empresa, né? Visto ou não num documento fiscal de venda, como tributo indireto, mas ele gera contabilmente. Se a gente olhar só para a contabilidade, ele deveria gerar. Se a empresa vem registrando aquilo com lançamentos específicos nessas contas, é uma outra questão de, vamos dizer assim, cumprimento dessas normas, que seriam as práticas contábeis, que agora de fato estão virando práticas, né? Antes eram normas, uma prática contábil está virando agora por conta da subvenção, dos efeitos da subvenção. Então é só a gente imaginar. E aí eu vou trazer um ponto que eu vejo pouca gente falando, na verdade pouca gente conhece, que é a questão da nota fiscal eletrônica, do XML, né? A nota fiscal eletrônica, não o DANF. A gente tem a imagem do DANF, né? Que você compra, vem aquele papel lá, ou PDF, e a gente enxerga certas informações que são destacadas ali, são informadas ali, porque alguém, quando montou um layout daquele documento que vai ser imprimido, né, e vai andar junto com o caminhão e tudo mais, identificou que certas informações são importantes e outras não. Quando a gente olha a nota fiscal eletrônica como um todo, você tem como campo obrigatório o valor da desoneração de tributos do ICMS. É um campo de desoneração de tributos do ICMS. E você tem o CST, que é o Código de Situação Tributária, o CST, que diz se é uma venda com redução de base, se é uma venda com isenção. Tem lá o CST20, o CST40. Então, o pessoal do dia a dia do fiscal conhece bem isso. Então, você na nota fiscal, olhando a nota fiscal eletrônica, você tem a informação da redução, você tem a informação da isenção, você tem a informação do tributo cheio, você tem a informação do tributo desonerado e você tem a informação do tributo líquido. Então, isso só não é contabilizado dessa forma, isso só não chega na contabilidade, que no final das contas são parametrizações de sistema. Entra a nota fiscal, você emite a nota, o que vai para a sua contabilidade são regras que são criadas automáticas no sistema, só não entra porque não era importante. A partir de agora, se a empresa quer contabilizar a despesa do tributo e a receita do incentivo, basta olhar no XML da nota fiscal emitida, qual é o campo da desoneração, qual é o campo do valor do tributo como se devido fosse, está lá. Então, por exemplo, a gente vê às vezes as pessoas falando: isso aí não está no documento, isso aí não é um passivo, isso aí não é um tributo a pagar.
Não é porque não está destacado. Se você olhasse para o DUF, tivesse lá valor do ICMS cheio, valor do ICMS desonerado, valor do ICMS líquido, aí você ia falar, opa, aqui eu tenho a informação é real, vou contabilizar, né? Então, para mim, quando a gente... E aí pegando também o comentário do Zé, quando a gente fala comparando o crédito presumido de ICMS com isenção, tecnicamente são a mesma coisa. Inclusive, a gente vê legislação de um Estado contrapondo com a de outro, do mesmo produto, do mesmo item de consumo, um Estado dá crédito presumido, o outro pode dar uma redução de base. O efeito contábil não poderia ser diferente, né? Então é interessante que aí quando você fala em benefício positivo, você entende que o Estado está te dando um dinheiro naquela venda, né? Eu botei um ICMS de 1.000, está lá destacado, né? Vamos dizer que seja uma venda interestadual 12%, está lá meu ICMS de 1.000 e eu tenho de volta R$ 500, né? Tem um crédito presumido de 50%, tem de volta 500 reais. Então, é um benefício positivo, porque o Estado me deu dinheiro, ele me financiou, aquilo ali é um incremento patrimonial. Não é. Eu não conheço, e aí voltando também para as experiências que eu tive de levantamento e análise documental dessas empresas, e aí eu estou falando de vários tipos de empresas, desde supermercados, atacadistas, loja, varejo, agro. Nenhuma empresa fica com esse benefício com aumento de margem, com aumento de lucro. O benefício, se você tem um benefício por um convênio, qualquer que seja, de crédito presumido, que outras empresas também têm, e outro Estado também dá um outro tipo de benefício, se você acha que alguma empresa te dá, que alguma empresa pega os R$ 500 do crédito presumido do Estado e fica com ele, é inocência. Na verdade, a empresa já sabe que a alíquota efetiva dela é a alíquota da redução do crédito presumido. Então, ela inclui no preço do produto, no que ela vai concorrer na prateleira, que ela vai concorrer com a indústria vizinha, do estado vizinho, ela inclui no seu preço só o ICMS que de fato vai ser repassado ao consumidor. O net que fica no resultado lá, despesa do tributo destacado em nota e crédito e receita do crédito presumido, ele é o mesmo. E aí também o parecer do professor Eliseu, ele fez exatamente, foi daí até a conversa que eu tive com o Zé antes da decisão do STJ, né? Eu mostrei para ele um cálculo, uma planilha, eu falei, olha, vamos olhar aqui essa empresa que tem um crédito presumido de ICMS, vamos olhar essa aqui que tem a redução de base e ver que o preço e o lucro líquido final é exatamente igual. O professor Eliseu fez isso no parecer dele, mostrando também a redução de base, o crédito presumido e a venda sem incentivo. Os efeitos são os mesmos, né? Se você tiver uma empresa que, por algum motivo, ela tem um produto exclusivo, um monopólio de alguma coisa, e ela recebe um incentivo e consegue não repassar isso ao consumidor, vai ser a exceção à regra, né? De resto, para mim, o crédito presumido... E aí eu acho até, Zé, pegando tua questão do item 1, eu, na leitura jurídica de tudo isso e pela análise contábil e das operações de venda efetivamente fiscais, eu entendo que todos eles deveriam estar cobertos pelo Pacto Federativo, pelo conceito de que se o crédito presumido está, a redução de base e a isenção também deveriam. Tá? Essa diferenciação que os tribunais fizeram, e aí o STJ agora fez, ela é, enfim, quem sou eu para dizer falta de conhecimento ou qualquer coisa de quem tá lá em cima. Mas eu acho ela um pouco equivocada no sentido de que o resultado na empresa, se você olha lá no lucro, se você olha no registro, o resultado para a empresa é exatamente o mesmo. Não dá para acreditar que exista benefício positivo e benefício negativo, ou de ordem grandeza positiva, grandeza negativa, outros termos que usaram. Isso foi uma invenção lá do TRF4, quando votou a questão do crédito presumido, justamente para justificar a exclusão dos outros benefícios, dos outros incentivos à tese. É loucura. Mas, Pontes, esse é um negócio interessante que você trouxe. Eu acho que a única ministra que tinha qualificação para fazer isso, não fez. Sim. Que era a ministra Regina Helena, na hora do voto dela, ela registra que tem uma opinião pessoal diferente e vota com os demais. Só que eu acho que ela, assim, mais uma vez, é pitaco de quem está fora. Se ela tivesse exposto as razões dela, eu acho que se ela tivesse exposto a posição dela, pelo menos deixaria claro para todo mundo que estava vendo, inclusive para os demais ministros, que existiam argumentos que precisavam ser vencidos. Uhum. Porque percebam, meus amigos e minhas amigas, eles gastaram mais tempo com aquela questão lá preliminar ao julgamento, para o julgamento, não para o julgamento, para, não para. Gastaram mais tempo com isso do que efetivamente justificando
por que o benefício positivo é diferente do benefício negativo. Depois passaram mais uma enormidade de tempo discutindo a parte final do item 2 da tese. Ah, mas põe imunidade, não põe imunidade. Faz um rol taxativo, faz um rol exemplificativo. Caramba, se investiu um tempo e uma energia imensas em aspectos acessórios e ninguém discutiu o aspecto principal, que é o que o Ponte está nos trazendo hoje e que a professora Tatiana já nos trouxe em diversos outros casos. Não se discutiu. Eu fiquei extremamente assim, desgostoso disso. Eu acho que, assim, se eu puder fazer um comentário em favor de quem fez aquelas reações terroristas, é que talvez tenha sido desfavorável nesse sentido, apenas. Isso. De que o julgamento gerou uma frustração de quem queria ver aquela tese ampla, referendada, ou então, pelo menos, contestada de uma forma fundamentada. E a gente não teve nem o referendo e nem a fundamentação do afastamento da tese ampla. Ainda que a tese que efetivamente tenha sido encampada ali na tese tenha sido pró-contribuinte na sua medida. Bom. No que se discutia, né, Tatiana? Eu acho que quando você lê a própria ementa do tema repetitivo, o que se discutia era da Lei Complementar 160, subvenção para investimento. O Pacto Federativo, ele estava ali, até se fosse muito para esse lado, talvez mais chance ainda disso ir parar no STF e tal. Então, eu acho que... E pegando essa questão da ministra Regina Helena, eu acho que ela talvez tivesse umas opiniões muito boas para dar, mas eu acho que ela não quis advogar em prol do contribuinte, porque eu acho que faltou dos advogados ali, mesmo os que entraram ao final, discutir mais tecnicamente esses assuntos. Eles ficaram muito na questão do Pacto Federativo, eu senti. Eles ficaram muito nos pareceres, nas sustentações, eles ficaram muito na questão do e é tudo igual, isso se serve para presumido, serve para redução. Então, assim, não cabia talvez a ela, fazendo aqui, né, um advogado da ministra, não cabia aqui a ela, talvez, desenvolver a tese pró-contribuinte se talvez aquilo não tivesse sido tão bem discutida nesse ponto técnico, né, dos efeitos e tal. Eu acho que o parágrafo, na minha opinião, o parágrafo 4º fala por si só, do artigo 30 também, eu acho que dá para defender um voto bem feito, como já tinha da segunda turma da STJ. Mas, Pontes, antes disso, irmão, você só aplica parágrafos 4º e 5º do 30 se você assumir que aquilo é receita. Se você assumir que não é, porque veja, você também aplica o parágrafo 2º, concorda comigo? Sim, você aplica o da reserva. 2º, é ótimo, mas aplica o parágrafo 2º também. Se você assumir, meu irmão, que não se trata de uma receita, esquece tudo, não tem reserva. Se você quiser depois distribuir para os acionistas, beijo, tchau. Sim. É o que acontece. É certo que o CARF continua cobrando a regra do parágrafo 2º até para o crédito presumido. Eu sei. Tenho esperança, inclusive, de que o CARF vai evoluir nesse aspecto. Mas eu acho que faltou isso. Acho que faltou. Entendi o seu ponto. Acho que do ponto de vista prático, acompanho o amigo. Mas do ponto de vista jurídico, eu gostaria de ver alguém desfilando esse argumento, essa argumentação toda, pelo menos gastando a sola de sapato, entende? Nem que fosse vencida, né? Até mesmo porque ela não estaria criando algo que os advogados deveriam, acho que eu concordo com você nesse ponto, mas ela não estaria criando, construindo, né, naquele momento, porque ela já tinha endossado isso anteriormente, né? A tese do Pacto Federativo, essa amplitude estava na base de todo o racional. Então, no embargo de divergência, né? No embargo de divergência. Sim. O embargo de divergência tratava disso. Isso eu senti falta de um posicionamento mais contundente dela. Sim. Mas eu achei que o item 1 da tese teve um lance também super interessante. Eu não sei se sou eu querendo tirar a limonada do limão já mais sequinho. É certo que na primeira parte ele não permite que a gente consiga prosperar na questão dos benefícios como não receita. Isso é verdade. Mas se a redação vier como aparentemente vem, estará
sendo reforçado agora como tese repetitiva o que foi validado lá no embargo de divergência, que a situação é diferente para o benefício negativo e para o crédito presumido. Então, essa solução talvez se torne vinculante do pedaço negativo para o contribuinte, mas também do pedaço positivo, Sim, em relação... ao presumido. Uhum. Exatamente. E só Exatamente. trazendo talvez uma informação que talvez poucos já possam ter visto aí, já no pós-julgamento, né, e até com a questão aí das notificações e da postura da Receita Federal. A gente já viu aqui na Infis uma empresa, né, um cliente nosso, que recebeu uma notificação, não aquela padrão do tipo de autorregularização, mas já de uma fiscalização sobre os registros de subvenção na conta lá de subvenção para investimento e doações, né? E aí só pegando um gancho nisso, né? Só pontuando que as empresas que reconhecem isso têm um campo específico na SCF, que traz, né? Você tem com a SCD e com a SCF, você tem toda a base da sua contabilidade digital importada na SCF, dali você faz os vínculos até do plano de contas da Receita Federal, e você faz os vínculos. Então a subvenção para investimento ela tem um código e um campo específico que é para doações e subvenções governamentais. Então, que a Receita Federal ela já enxerga de uma forma muito automática as empresas que têm esses registros ou não. O que ela tem que fazer é realmente olhar se é de CMS, pode ser até de outro tributo, né? Porque a subvenção ela não é exclusiva de CMS, e ela tem que ver a origem, né? Porque a gente tem empresas que já têm subvenção para investimento há muito tempo e não tem nada a ver com CMS, né? Então, ela vai analisar aquilo ali e está vendo, às vezes, a empresa que está diminuindo a arrecadação, né? A contribuição e tudo mais, ela vai pincelar algumas e vai fazer a fiscalização. Então, nessa empresa especificamente, eu achei interessante, apesar de eu não ter ainda, talvez, descoberto, vou ver os desdobramentos, até falo para vocês também a motivação. Mas o que o fiscal está pedindo para a empresa mostrar é exatamente a composição do ativo imobilizado, e aí ele fala da conta de veículos em geral, tem lá vários tipos de veículos, e imóveis, bens imóveis. E o assunto do tema é a subvenção para investimento, é a questão do ICMS, né? Isso aí na notificação está claro, porque essa parte eles já analisaram, já viram do que se trata. Até pergunto num dos itens da fiscalização se a empresa já está em discussão com isso, seja em solução de consulta ou em via administrativa ou judicial, e caso esteja para apresentar qual é o número do processo, qual é a história. E dentro desses itens, as únicas perguntas que faz de documentação e de demonstração é de ativo, né? Então, vai um pouco no que eu tinha falado antes, já pensando no que a Receita Federal está tentando enxergar, das duas uma. Ou comprovar que, de fato, a empresa teve investimentos em ativos e dali estaria a vinculação à subvenção e falar, ok, você realmente não tem a contrapartida do incentivo, e o incentivo dessa empresa não tem contrapartida, tá? Só botando aqui um ponto, realmente ao produto lá com redução de base e isenção. Então, a contrapartida já não existe dentro da regulamentação do incentivo. Então, a Receita Federal está fiscalizando, olhando as contas de ativo. Então, das duas, uma, ou ela está vendo realmente se a empresa usou para expandir o empreendimento, implementação e coisas, onde é que poderia estar sendo utilizado esse dinheiro, ou vendo se não tem justamente já um desvio de utilização para bens pessoais, coisas que não tem a ver com a operação da empresa, né? Porque se você vê frota de carros, mas não é um carro operacional, é do diretor, do dono, não sei o quê, ou os imóveis da mesma forma. Então, já existe, eu só vi uma, tá? Então não sei quanto padrão vai ser isso, mas já existe um esforço da Receita Federal olhando para ativo imobilizado da empresa no viés da contraposição à subvenção para investimento. O que eu acho que é uma boa notícia, porque significa que ela, de repente, está começando a querer analisar onde que ela tem pontos fortes e fracos de questionar a subvenção. No caminho que eu acho que é o certo, que é o que você está fazendo com esse dinheiro da subvenção, já que a contrapartida não é obrigatória, né? Agora vamos olhar aqui também o que você está fazendo. Não sei os desdobramentos, a empresa está levantando a documentação e as demonstrações, mas eu achei super interessante já ver um movimento da Receita Federal nesse caminho. Claro que pode ser daquela delegacia, daquela região, a Receita Federal não necessariamente tem um procedimento único, mas já é uma novidade aí
pós-decisão. E o outro ponto, se vocês quiserem fazer um comentário sobre isso, que eu ia trazer só um outro ponto aqui que eu pensei também. Pode prosseguir por mim. Eu tenho até uma pergunta final, conectando com um comentário que foi feito aqui pela audiência, pelo Daniel Ávila, inclusive. Mas pode complementar e depois... Não, então esse é um ponto interessante. E aí, só tentando trazer aqui também um lado prático do tema dentro da empresa, né? Tem dois últimos comentários. Essa semana eu vi um caso isolado de um empresário que queria dar o tratamento do Pacto Federativo ao mesmo tempo que da subvenção para o benefício de crédito presumido, a bater duas vezes. Não estou nem se está certo ou está errado, eu não encontrei argumentos para isso, e foi uma discussão que eu fiz junto com um escritório parceiro e amigo, né? E aí eles trouxeram essa questão, ele já tem o crédito presumido e ele enxergou que a decisão do STJ estaria beneficiando concorrentes que têm redução de base, né? Ele falou, pô, mas o cara tem redução de base, ele vai ter um benefício, e aí eu tenho crédito presumido, então tem que ter dois, para igualar ele, né? Só que a conta... E aí são aquelas distorções que, na minha opinião, as pessoas às vezes não entendem. A conta que ele fez ali numa planilha, num estudo, num exercício, era como se ele não abatesse o crédito presumido do preço, né? Ele mantinha lá o destaque do ICMS como se estivesse passando 100% ao consumidor. E aí, obviamente, ele precisaria de um desdobramento em dobro, né? Da exclusão do IR para alcançar o cara da redução que agora está excluindo, né? Porque o da redução, o lucro líquido é menor. Então, ele aumenta a margem, aumenta o lucro, mas quer deduzir duas vezes. Então, uma coisa de doido. Mas para ver como esse tema ele é estranho às pessoas, né? As pessoas tentam entender. E agora é engraçado que as pessoas que têm o crédito presumido de ICMS já querem uma vantagem maior porque o da redução já chegou junto, né? Então é meio doido. E o outro ponto que eu ia falar é exatamente da técnica de levantamento, de reconhecimento, porque eu acho que se a gente entende, aí obviamente cada empresa vai ver seu parecer, sua análise de risco, né, tomada de decisão, mas se a empresa entende que ela tem uma subvenção, que ela tem uma oportunidade, essa oportunidade a gente sempre pensa retroagindo a 5 anos, né, pelo menos tanto na via administrativa quanto em eventual ação judicial. O mais importante é entender realmente qual é a reserva de lucros que a empresa tem, pelo menos para o passado, quanto ela compõe de reserva de lucros que está ali. Porque, tecnicamente, o trabalho que a gente faz, pelo menos na via administrativa, ele é muito simples, né? Você não reabre contabilidade. Isso é um ponto interessante de falar do lado de contador, né? A contabilidade ela não é revista. A maioria já publicou contabilidade, publicou balanço, consolidou com empresa controladora, já transmitiu SCD que você não pode retificar. Então, assim, a contabilidade você não muda. Você contabilizou, você deixou de contabilizar a receita de subvenção, porque na época não se fazia essa prática, então você não vai mexer na contabilidade. O que a gente olha é a história da composição da reserva de lucro dentro desses 5 anos e a posição atual, né? Então a empresa vem compondo reserva de lucro e tem reserva de lucro lá composta que não foi distribuída em dividendos. Então a gente vai fazer o trabalho, né? Vai fazer um levantamento de subvenção para investimentos dentro da capacidade dessa empresa de criar reserva de incentivos, né? Então a empresa que não tem a reserva de lucro, para trazer isso de trás para frente é muito difícil. E a partir dali, sim, aí na contabilidade do ano corrente, você vai fazer o ajuste da reserva de lucro para a reserva de incentivos fiscais, vai dar esse tratamento sem ter o reconhecimento da receita, né, contábil, mas você tem no patrimônio aquela receita que gerou resultado positivo e foi contabilizada como reserva de lucro. E na SF, aí sim, na SF você vai, pelo menos é como a gente orienta, você vai fazer a retificação dos anos em que você vai reconhecer para fazer o ajuste no LALU lá nos campos de subvenção e redução de base tributável, né? E o efeito, e aí uma coisa também que as pessoas não pensam muito, na verdade eu acho que nem a Receita Federal talvez pense muito, o efeito do benefício ele não é exatamente a exclusão da subvenção, ele é a dedução da despesa. Claro que são os dois somados, mas assim, o que você está gerando, que talvez seja fictício, né? Mas assim como o crédito presumido ICMS também é fictício, a despesa. Se você tem uma nota fiscal de um destaque de ICMS cheio, para depois ter um crédito presumido, você tem uma despesa tributária fictícia, né? Você tem um destaque de 1.000 que você não vai pagar 1.000, você vai pagar 500, se você tem lá um crédito presumido de 500. Então você joga uma despesa dedutível no seu balanço, no resultado, cheia,
do destacado, né? Mas que, na verdade, ela é fictícia, porque você só vai pagar realmente ao governo 500. E isso está na sua escrituração fiscal. E aí, quando você faz a redução da base e a isenção, você também cria uma dedução de um tributo fictício, que você também não vai recolher, porque você tem a redução de base. Então, isso daí na contabilidade a gente vai acertar lá na SCF, vai fazer a retificação da SCF, criar essa subvenção e depois ajustar no próximo SCD, né, na contabilidade atual, o patrimônio líquido, né, o PL, em relação à reserva de lucro. Então, isso é um trabalho interessante, porque realmente, como eu falei no início, né, você tem uma análise de ICMS, você tem uma análise de IR, você tem uma análise de contabilidade, você tem todos os desdobramentos um sobre o outro. Eu acho que esses eram alguns pontos só que eu tinha pensado também em trazer aí da contabilidade e os efeitos em SF também para ajuste do lucro. É interessante você falar dessa análise em camadas, né? E aí, indo para uma dessas camadas que você mencionou, né? De analisar o ICMS, o benefício do ICMS. E o Daniel, ele colocou aqui uma pergunta, né? E isso também conecta com uma fala do Zé, quando ele disse que foi problematizada, tipo, longamente durante o julgamento, o pedacinho lá do ponto 2 da tese, em que se tentava delimitar, né, a aplicabilidade da tese, né? Quais são os benefícios que estão ali contemplados? Para que tipo de benefício vale aquele entendimento? Aí o Daniel colocou o seguinte, ele te perguntou o seguinte: Eduardo, uma redução de alíquota ou alíquota zero de ICMS, não anotada na contabilidade como reserva de subvenção, mas aplicado no mesmo exercício na compra de imóvel, poderia ser reduzido da base? E essa pergunta eu acho que é interessante porque fala justamente de redução de alíquota. E Zé e eu e Mila, em outras oportunidades, a gente ficou assim matutando sobre esse negócio, especificamente sobre redução de alíquota e também sobre diferimento. Assim, por que diferimento está no meio ali dos benefícios fiscais de ICMS? Por que a redução de alíquota também está ali jogada no meio? Será que toda redução de alíquota é um benefício? E aí, do ponto de vista jurídico, a gente sabe que não necessariamente, porque existem requisitos para uma alíquota, né, específica ser considerado um benefício fiscal. Né? Tem um reflexo necessário no orçamento, tem regulamentação também por lei complementar, que define o que é benefício fiscal, requisitos para benefício fiscal. E isso do ponto de vista jurídico. E aí, do ponto de vista contábil, o que é levado em consideração para reconhecer benefício fiscal? Algo como um benefício fiscal de ICMS. E, na sua opinião, essa extensão ali discriminada no ponto 2 estaria consonante com as características de um benefício de acordo com a contabilidade, com as normas contábeis? Assim, acho que uma pista você acabou dando quando você critica um caminho dado para crédito presumido e outro caminho dado para os demais. Uhum. A pergunta que eu deixo para você: o que você achou da tese nesse sentido? E se isso está harmônico com as normas contábeis no que diz respeito ao reconhecimento de uma receita de benefício fiscal? Sim. Boa, Daniel. E tive o prazer de fazer também algumas mesas de discussão com o Daniel em outros temas. Então, antes da decisão do STJ, em várias análises que a gente fez, que a gente estudou caso a caso algumas coisas, eu nunca considerei redução de alíquota. Não acho que seja incentivos fiscais. Eu acho que é um tratamento dado pelo governo, com as suas diretrizes, como você colocou. Faço um paralelo aqui ao argumento que eu usei antes da própria nota fiscal eletrônica do XML. Isso não vem como uma desoneração, uma diminuição do valor a pagar, porque a alíquota é alíquota. Então você tem a alíquota calculada sobre o valor do produto. E aí isso também é interessante, porque quando você pega a nota fiscal XML, mesmo com a redução de base e isenção, o valor do produto não muda, porque o valor do produto ele considera a alíquota do tributo vigente, né? A alíquota é de 12 no interestadual, é de 18 interna, é de 20, ele é alíquota. O que você tem é uma redução, é quase como se fosse um desconto concedido em nota.
Isso é interessante, até mais um argumento de virar receita. Porque quando você tem um desconto, que é, como você falou, uma diminuição de passivo, ou é um a receber que você não vai receber, ele é um desconto, ele vem na nota. Então, quando você pega a nota fiscal, você tem o preço do produto, 1.000, valor do ICMS lá, seria 300, sei lá, você teria no valor da nota 1.300, né? E quando você tem a redução da alíquota, esse efeito não acontece, porque ele já está no produto, porque é a alíquota. E aí você não tem esse campo de desoneração, você não tem mais esse argumento. Você teria que ver, talvez, no Estado também se isso é tratado como perda de arrecadação. Eu acho que não. Né? Eu acho que não é considerado uma perda de arrecadação. É interessante no caso a caso, quando a gente analisa, e aí é legal que cada empresa, às vezes a empresa tem estabelecimentos ou fábricas ou pontos de distribuição em diferentes estados e aí cada um com seu benefício. Né? Outro ponto interessante do trabalho. Quando a gente pensa em IR, a gente pensa em matriz, você pensa numa empresa que é um tributo federal. Mas quando a gente pensa em CMS, você vai olhando, a gente fez trabalhos para empresas que tinham 15 estados, e dentro desses estados 20 incentivos diferentes. Então, assim, então você olha, cada benefício tem sua característica de seu tratamento dentro do Estado. E a redução de alíquota eu não vejo acontecendo dessa forma. Né? Então, assim, eu nunca fiz nenhum trabalho de subvenção com redução de alíquota, mas veio realmente no STJ, quase entrou em imunidade, né? Então, assim, ali faltou uma técnica, talvez, de apurar realmente o conceito do incentivo dado pelo Estado, né? Qual é não a contrapartida, mas como isso é visto pelo próprio Estado. Eu trabalho com redução de base e isenção com segurança. O diferimento eu acho interessante, porque o diferimento em alguns incentivos, ele tem um viés de isenção. Principalmente quando é um diferimento nas entradas, por exemplo, de importação de máquinas e equipamentos. Você tem vários diferimentos que você deixa de recolher o ICMS e aquilo é definitivo dentro de uma condição, ele vira uma isenção. Então, nesses casos de diferimentos, está concordando, que bom. Mas nesses casos de ferimento, como veio na decisão também, o nome lá de ferimento está no balaio ali, ficou mais tranquilo. Fala, se eu consigo comprovar que eu nunca vou recolher aquilo, que eu já cumpri a condição e tudo mais, ele vira uma isenção. Mas eu era mais cético em relação a diferimento. Eu confesso aí que eu trabalho, eu gosto de ver a redução de base e isenção como um bom benefício. O diferimento e a redução de alíquota, eu já acho que, sei lá, eu entraria com uma ação aí para discutir. Não faria administrativo, não. Nesse tipo de coisa, até entrou aqui meu grande amigo Rodrigo Tomello, um abração para ele, beijo para a patroa e para o filhinho. Tem um aspecto aí que, se eu acho que precisa de sobrenome, é porque não é o que é. O ponto a que eu quero chegar diferimento é benefício? Não. Diferimento, quando ele vira isenção, é benefício. Então, diferimento não é benefício. Isenção é benefício. O ponto a que eu quero chegar a partir do momento que você põe diferimento sem sobrenome, você cai numa esparrela. Você gera um problema que não precisava ter gerado. Mas o diferimento, quando você vai olhar os relatórios dos estados, quando eles vão apresentar a diminuição de arrecadação, não sei o quê, eles botam como item de incentivo fiscal. Né? A redução de alíquota, não. O diferimento então, assim, você consegue fazer um paralelo de que é uma subvenção, pelo menos. Isso é uma subvenção do CMS. O cara deixou de arrecadar aquilo ali e o Estado já reconhece aquilo como uma perda. Mas, enfim, é o que eu falei. Eu acho que em todas as análises você tem que ir no Estado, no decreto, no regulamento, entender o caso a caso, como que se aplica. Não é uma regra, mas assim, por mim, esse tema da discussão da Lei Complementar 160, que chegou no STJ, não sei o que, falaria só de redução de base e isenção, que eu acho que vai numa zona mais de segurança, como incentivo fiscal. Vai, Tati. Não, eu estou plenamente de acordo. Fico até feliz de ter a minha visão no tema validada aqui. Porque apareceu uma consulta para mim sobre especificamente redução de alíquota. E justamente o que eu estava tentando desenvolver, uma alíquota reduzida não necessariamente é um benefício, senão apenas uma alíquota especial. E aí eu tentei entrar com essa diferença, né? De uma alíquota reduzida e uma alíquota especial. E ainda mais assim, pensando em ICMS, que opera sob uma lógica de seletividade, né? Em que a aplicação de alíquotas distintas faz parte até da própria fisiologia daquele imposto.
E isso me pareceu que foi esquecido ali nas considerações do julgamento e colocaram no meio do balaio algo que efetivamente tem todo um viés particular. Agora, uma coisa distinta, por exemplo, seria uma previsão legal de um percentual de redução em cima de uma alíquota. Aí pode ser Exatamente. uma alíquota reduzida e, eventualmente, um benefício fiscal. Mas algo totalmente distinto de uma alíquota especial que, eventualmente, é menor do que a alíquota básica praticada pelo Estado. A gente entra no ponto, né, do... Aí eu acho que tem vários temas interessantes vinculados a isso, até de ESG, né? A gente entra em coisas até do que é fair, né? Porque, assim, acompanhando o que a Tati falou, né? A redução de alíquota, como alíquota mesmo aplicada, gera dificuldade até para a gente, para o pessoal da contabilidade, porque você perde aquele conceito de registrar a despesa como se devido fosse. Como se devido fosse, é a alíquota. Se a alíquota está reduzida em 4%, porque disse que é 4%, sei lá, um produto de cesta básica, alguma coisa, a alíquota é 4%, aí você vai fazer uma hipótese de que o devido fosse os 20% da alíquota interna geral do Estado? Não, o devido é o 4%, porque diz que a alíquota é essa. Então, até aquele conceito que se cria pelo PCPC 07, toda a construção do reconhecimento da receita, ela é uma receita em contrapartida da despesa. E aí você não vai. Aí é uma despesa mais fictícia ainda. Eu vou pensar que a alíquota do Estado, na verdade, é 20%, e aí a alíquota do meu produto é. Não, eu acho que é uma viagem que eu não vou dizer que não para em pé, porque a gente está vendo coisas loucas pararem em pé, e coisas óbvias não parando em pé. Então, assim, é o que eu falo, eu não sou contencioso, eu não vou ao judiciário, e graças a Deus, a minha experiência de contencioso parou na época de estagiário, que eu saí correndo do escritório, nunca mais voltei. E depois, na época corporativa, quando eu fui gerente tributário, eu via contencioso com escritórios terceirizados. Mas eu estar lá de frente com o negócio, eu detesto aqui, admiro todos vocês que trabalham com contencioso no dia a dia, porque a gente não tem exatamente essa questão da certeza. E assim, aquela coisa, né, você falou até do parecer, do cliente, tem muita gente discutindo o assunto do ponto de vista hipotético, mas que mesmo que você chegue numa conclusão positiva, você olha e não se aplica. Entrando com mandado de segurança, você depois falando, mas eu não tenho reserva de lucro. Mas então por que você entrou com mandado de segurança? Você não vai compor reserva, você não vai deixar de distribuir dinheiro. Tem que ver se aplica. Né? As pessoas estão fazendo isso como se fosse um tema da exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS. Se eu vendo, eu tenho. Não. O ICMS na base do PIS e da COFINS, quase toda empresa teve algum ganho com isso. Basta você vender produto. Você tem ICMS, você tem PIS e COFINS, beleza, você tem algum ganho. A subvenção, ela tem uma análise muito preliminar ao direito, porque não se aplica a todo mundo. Então, eu cansei de ver a empresa batendo na porta, vê aqui se eu tenho benefício de subvenção. Aí, obviamente, vamos olhar aqui, me dá aqui seu balanço, me dá aqui alguma coisa. A gente olha, não se aplica, acabou a história. Então, é legal isso, porque a gente vê a empresa pensando até em redução de alíquota, mas se for ver, talvez é uma empresa que não tem reserva de lucro, não tem capacidade de gerar reserva de incentivo, porque distribui o pouco de lucro que dá. Empresa que estão com prejuízo fiscal, falando em subvenção. Teve um cara que falou para mim, eu queria ver o benefício de subvenção. Eu falei, mas você tem prejuízo fiscal há 5 anos. O que você quer fazer? Aumentar seu prejuízo? Vai fazer o que com esse negócio? Entendeu? Vai entrar numa briga, vai retificar a obrigação, fazendo não sei o que, vai aumentar seu prejuízo, que você nunca deu lucro nos últimos anos. Então, assim, é uma coisa que as pessoas têm que entender que tem conceitos próprios ao negócio para valer a pena, para fazer sentido, no teu negócio. Não é um benefício para todo mundo. Eu acho bacana porque, assim, a gente percebe que tem um certo desespero em tentar melhorar resultados, incentivos, né? Eu acho válido, mas é meio louco. E só para ter uma ideia, teve um trabalho, para mim foi também bem emblemático no início do curso, porque a primeira empresa que eu fiz foi de fertilizantes, tinha um benefício próprio para um negócio, e a empresa dava lucro, ganhou um incentivo, deu um valor do indébito, né? Pagamento indevido a maior. Isso é só interessante comentar também, né? Faz a análise, aí se recolheu o tributo, né? Deu realmente pagamento, você faz a reapuração, normalmente vai dar uma perder-comp lá, um ajuste em DCTF, perder-comp, e você vai poder compensar com outros tributos federais e tal, isso olhando para trás. E eu fiz numa empresa que era atacadista, e a empresa recolhia muito dinheiro de IR no mês, assim, era um bom pagador de tributo federal de IR. E o benefício de subvenção neles era tão grande que o resultado virou.
O resultado virou. Ela poderia não pagar IR nenhum. E aí, a hora que eu pensei assim, esse negócio não é correto, né? O negócio da lei, né? A lei complementar 160 não deveria existir. Aí, olhando aqui meu lado contribuinte, cidadão, né, também, porque aí você pega uma empresa que recolhe 15 milhões de reais por mês de IR, vai deixar de recolher 15 milhões porque ela tem a subvenção estadual, que ela já tem uma subvenção estadual, né? Então ela já tem um ganho, que não é um ganho dela, é repassado ao consumidor, porque é varejo, atacado e tal. Mas, de repente, essa empresa tem tanta subvenção que ela vai excluir da base tributável e essa base tributável deixou de ter base, né? Zerou. Tem alguns casos que a gente até fala, né? A subvenção ela não é uma obrigação, não é um direito, é uma coisa. Você tem um valor de subvenção às vezes muito alto, você não vai fazer tanta reserva, você vai fazer a subvenção, dar o tratamento de subvenção, especialmente fiscal, né? Só ao que te cabe, ao que te interessa. Ou seja, é um estudo que a empresa faz, né? Ah, eu tenho 100 milhões de subvenção no ano. Tá, mas eu só vou aplicar a subvenção para investimento e abater do IR 20, porque o resto eu vou distribuir, porque o resto eu não tenho lucro. Então, é um cálculo que você faz de quanto você tem de subvenção e, obviamente, aí você vai captar aquelas mais óbvias, né? Já que você não vai pegar tudo. Vou pegar aquela que é redução de base, aquela que o decreto é bem claro o que eu tenho que fazer, os meus principais produtos. Eu vou olhar lá se eu tenho alguns estados, isso é interessante também na análise das empresas, né? Que tem o FOT, hoje em dia é o FOT aqui no Rio, pelo menos, né? O FEF, que é o que você paga sobre o incentivo que você tem no estado. Aquilo é uma base, né, de dados que você basicamente calcula a subvenção. Né? Tem até uma discussão sobre isso também no GROSSAP. No FOT, por exemplo, você tem um GROSSAP do cálculo do incentivo, que a subvenção eu faço de um cálculo sempre diferente. Mas isso é outra história. Mas você faz o resultado da sua apuração, da sua exclusão do IR, conforme a sua capacidade, como eu falei, da reserva de incentivo e tudo mais. Mas nessa empresa virou o negócio, ao ponto da empresa falar, bom, eu não vou zerar meu IR, então eu vou deixar aqui um valor, vou pagar 20%, né, cálculo, né, fala assim, para não zerar o IR, para não ter uma coisa até de chamar o fisco, falar, pô, eu recolhia tanto, agora não recolho nada. Então, para você ver como essa subvenção ela pode ter um viés nocivo, realmente de arrecadação, mas que está aí, é o direito, o STJ votou, e a gente está aqui para fazer o nosso trabalho. Eu tenho uma última pergunta, se Milady Tati quiser adiantar alguma, eu tenho uma última aqui que você falou no FOT e despertou-me. Tati, quer perguntar alguma coisa antes, amiga? Não, eu só vou dar deferência aqui a um comentário do Gasparino, que ele falou que talvez uma alíquota reduzida por tempo determinado também poderia ser enquadrável como um benefício, reconhecida como um benefício, né? E diferente de uma alíquota especial, acho que eu concordo com ele, quando é por tempo determinado, acaba tendo essa vestimenta distinta. E o Daniel Ávila, ele também comentou o seguinte, não deveríamos aqui verificar o âmbito da competência? Se a redução de alíquota, a rigor, exige a aplicação do 155.12G, seria benefício, que seria... De convênio. Que seria a necessidade de convênio. Aí, realmente, mas seriam os critérios jurídicos que nós conseguimos pensar do sistema a fim de qualificar uma redução de alíquota como um benefício. A pergunta que eu colocava é justamente no contrário senso, né? Quando você não consegue verificar os critérios jurídicos que conformam, né, um benefício fiscal. Por exemplo, a exigência de convênio, a contrapartida orçamentária e os demais requisitos legais, né, que a gente encontra. Mas, passando a palavra para você, Zé, pode fazer essa pergunta. Além de concordar com você, com o professor Gasparino, com o professor Daniel Ávila, eu enxergo dessa forma também. Eu gosto muito da tese que a Tati vem apresentando para a gente, de que uma coisa é você reduzir a alíquota, outra coisa é estabelecer a alíquota especial. Acho que são questões que podem soar como parecidas numa leitura retrospectiva, mas na edificação, na construção, acho que são bem diferentes. Mas eis-me a pergunta para o meu grande amigo Pontes aqui. Você falou do FOT, meu amigo. Além do defeito do FOT, de incluir na sua base de cálculo o próprio diferimento, a minha pergunta para você é a seguinte, por favor. Você enxerga a possibilidade de algum benefício entrar na base de cálculo do FOT, mas não
poder ser enquadrado no artigo 30, parágrafos 4º ou 5º, ou seja, ele entra na base de cálculo do FOT, mas eu não posso usá-lo como uma subvenção para diminuir a base de cálculo de RPJ. Queria te ouvir eminentemente no aspecto contábil, que é a perícia do amigo, por favor. Assim, é o que eu falei, né, André? Pensar em FOT no Rio de Janeiro, talvez a gente esteja mais acostumado aos benefícios aqui da nossa praça. A gente consegue falar um pouquinho melhor. Mas é uma coisa que cada estado a gente sabe que tem, mesmo pós-convalidação, a gente tem diferentes, né, formas, métodos e tratamentos para os benefícios. E a criatividade vai longe, né? Então, assim, eu continuo dizendo, né? A gente analisa cada caso de uma forma muito específica e pelo olhar do Estado também, como a Tati falou agora, qual é a forma como o Estado retrata isso também dentro do seu orçamento, dentro do que ele entende do benefício. Agora, conceitualmente, se está no forte, é tratado como incentivo fiscal do Estado, tanto que ele está tomando de volta ali os 10%, né? Ele está tomando de volta um valor pela questão da crise econômica, né? A origem do FEF e do FOT. Então, assim, eu não consigo, nunca vi e não consigo imaginar nenhum benefício que esteja no âmbito, né, do recolhimento do FOT que não estivesse dentro do conceito da subvenção. Agora, é uma análise que vai fazer a Receita Federal, é a União, né? Então, ela pode pensar diferente do próprio Estado que deu o benefício, né? Acho que aí volta a discussão de tudo que a gente está falando, né? A União discutir incentivo de Estado é uma coisa que já não deveria acontecer desde lá do Pacto Federativo, para não dar esse braço da Receita Federal de alcançar a liberalidade do que o Estado está fazendo com sua própria arrecadação. Então, assim, mas está no FOT, tem o contrário, né? Tem vários benefícios que não estão no FOT, porque o próprio Estado não quis diminuir o incentivo àquele setor, por exemplo, ou aquele tipo de produto, mas que são subvenções para investimentos no conceito novo aí do artigo 30. Mas acho que é isso. Mas eu, hoje em dia, quando eu vou fazer um trabalho de subvenção, se a empresa está no Rio, por exemplo, tem o FOT e alguns outros estados que também implementaram, é uma base que eu sempre peço, acho interessante de analisar. Não é a única, né? A gente olha muito o SPED, olha muito o XML, muito realmente toda a operação de venda da empresa. Mas o FOT ele é um bom direcionador do que o Estado também entende como incentivo. Pois é. De minha parte, eu só quero agradecer demais a você, a minha companheira Tatiana, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado, Pontes, pela sua presença, pela sua boa vontade conosco, por toda a técnica que você traz aqui, agregando a gente, agregando aos colegas do Tributário em Jogo. Quero agradecer a todos os colegas aí que estiveram com a gente até essa hora. Foi quase 1h30 de live, apesar daqueles começos meio difíceis aqui, comigo pilotando, ainda estou aprendendo. Manda um abração para vocês e dizer que vai ficar gravado. Tati, minha amiga, por favor. Que isso? Que depreciação é essa? Você pilota bem pra caramba. Obrigada, Pontes, novamente, por ter aceito o convite do Tributário em Jogo. Foi uma conversa muito produtiva. É muito bom poder trazer pessoas que trazem essa visão distinta. A gente fica aqui batendo tecla em aspectos jurídicos, só olhando para o lado jurídico da coisa, e isso pode deixar a gente um pouco entrincheirado, quando, na verdade, a tributação, né, os temas tributários, eles são eminentemente recortados por outras temáticas, por outras ciências, né? A contabilidade, ela está muito presente e olhar o reflexo contábil é tentar compreender de uma forma mais pragmática o julgamento. Entender quais são as repercussões práticas e imediatas daquilo, e por isso o valor desse tipo de discussão e de compreensão é imenso. Então, muito obrigada e uma boa noite para você, para o Zé, para todos que nos acompanharam aqui. Obrigada, galera, por terem acompanhado. Eu vi que a audiência estava enorme, a audiência foi produtiva, inclusive. A gente adora quando vocês interagem, fazem perguntas, comentários. Fico muito feliz que o tema tenha instigado vocês. E é isso. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado,
Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço também, pela oportunidade. Eu vou só fazer um comentário de uma mensagem que eu vi ali passando. Pediram o arroba para seguir a gente. Eu vou só fazer um comentário. A gente está no Instagram, eu sigo o Tributário em Jogo, vejo várias lives, mas eu não sou muito da mídia Instagram assim, no meu dia a dia. Então, assim, se me adicionar, é capaz de eu demorar meses para ver. Tem tio que eu não gosto, eu recuso. Bem fechadinha o meu Instagram. Mas se tiver interesse, eu tô lá no LinkedIn, Eduardo Pontes, não é difícil de me achar. E lá eu compartilho mais conteúdo. A gente está sempre postando aí as notícias e tal. Então prefiro que me siga lá no LinkedIn, vai ser mais produtivo para todo mundo. Mas obrigado aí, gente. Adorei participar. Fico à disposição aí para os próximos convites, próximos temas que a gente puder dividir aí. Boa noite a todos. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom a todos. Vida longa e próspera. Até a próxima. Igualmente. Tchau, tchau.